Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 23 de abril de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, bem, meus irmãos, como falamos, agradecemos a Deus, aos nossos amigos da espiritualidade, zelosos companheiros desta egrégora protetora da Casa de Abel Sebastião de Almeida. E eu gostaria de, antes de fazermos a leitura de uma página preparatória, que é muito importante sempre fazermos antes de começarmos as nossas reuniões, lembrá-los a todos que dia 28 agora de abril, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária, segunda-feira. Então, na primeira convocação, 18h30, segunda e última convocação, às 19 horas. Trata-se de prestação de contas da gestão de 2024. Então, teremos a nossa sessão normalmente a partir das 20 horas. Então, nossa Assembleia será de 19 às 19h50, 19h55. Não deixem de comparecer. Agora, meus irmãos, eu vou pedir à nossa irmã Jace a gentileza de fazer a leitura de uma página de Emmanuel para os Médiuns, essa obra tão interessante que vale a pena todos terem, lerem, meditarem. É um capítulo que está marcado aqui. Isso aqui atrapalha você? Por favor. Boa noite. A leitura é do livro de Emmanuel para os Médiuns, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Equipe mediúnica. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizares com as ações a fazer. Observa, assim, a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médium. Robusteces o contingente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca. Fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quer ouvir o companheiro que ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto. Crias seguro apoio à produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas, de repente, a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica, ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém,
se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara, acima de tudo, a onda em que te colocas. Está escrito Seara dos Médios, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. No grupo mediúnico, uma das mais preciosas qualidades é a afetividade. Ali todos são irmãos, não havendo lugar para melindres, inveja, vaidades ou outro qualquer defeito que deslustre a afinada orquestração comandada pelo sentimento fraterno. Se alguém do grupo passa por dificuldades financeiras, perdeu um emprego, por exemplo, os demais não o permitem naufragar nos mares da necessidade. Estamos aqui e vamos ajudar. Esse é o comportamento esperado. Afinal, foi o que o Espírito de Verdade disse para Kardec quando instado sob a proteção sobre ele. Mas gostaríeis de me dizer se essa proteção se estende também às coisas materiais da vida? A resposta é marcante. Neste mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar a viver seria não te amar. O Espírito de Verdade, ao dar essa resposta, teve a intenção de orientar os membros que para ele trabalham, na necessidade de se entreajudarem nas dificuldades da vida material. Mas existe a sustentação que devemos uns aos outros no dia a dia. O incentivo, o ensinamento, o acolhimento, a amizade e, sobretudo, o desejo sincero de ajudar no crescimento individual e coletivo do grupo. Sabemos que em um grupo todos são diferentes em grau evolutivo, em virtudes e em outras considerações, mas isso não impede que se assemelhe na vocação e na boa convivência. Grupo espírita é a agregação de família espiritual, de amigos que não vacilam no abraço, na alegria e jamais se excluem das lágrimas uns dos outros. Boa noite, boa palestra para todos nós. Bom estudo, né? Bem, meus irmãos, após essa leitura, feita pela nossa irmã Jace, né, que nos trouxe aquela ideia importante de que no trabalho mediúnico, no trabalho doutrinário, no trabalho na casa espírita, somos elos de uma corrente, né? Então temos que nos manter unidos, fortalecidos, mesmo que um elo esteja mais fraco, temos que atentar para esse elo, fortalecê-lo, porque é nossa obrigação, é nosso dever não permitir que essa corrente ela se parta. Então vamos agora prestar atenção no estudo que o nosso irmão Antônio Caetano ele proferiu para nós, está gravado hoje, e ele vai nos falar sobre o capítulo 29 do Livro dos Médios. Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da internet, da rádio e da TV Abel. Hoje, dando sequência ao estudo do Livro dos Médios, nós vamos examinar no capítulo 29 os itens 324 a 333. O capítulo 29 ele é dividido, né, entre esses 4 itens: das reuniões em geral, das sociedades propriamente ditas, assuntos de estudo e rivalidades entre sociedades.
Nós não vamos falar de todos esses tópicos. Como eu disse, o meu estudo vai até o 333. Então vamos lá ao capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Das reuniões em geral. Então, o item 324. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Então, esclarecer, as pessoas, o intuito das pessoas que frequentam uma reunião espírita é primeiramente se esclarecerem. Mas para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo afinal cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa é a razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Então, todo cuidado que nós devemos tomar individualmente, ou seja, como médiuns, como estudiosos, como frequentadores da casa espírita, aquela reunião ela tem que ter as mesmas precauções. É uma ideia que o nível, embora uns conheçam mais, outros conheçam menos, uns tenham mais mediunidade, outros um grau menos desenvolvido dessa mediunidade, que todos estejam ali com um único propósito, que é de se esclarecer, de fazer o bem. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertencem, elas podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Então, Kardec ele fez essa divisão das reuniões espíritas, porque naquela época estava se começando a desenvolver o espiritismo, então ele precisava de fazer essa diretriz, e separar o joio do trigo, porque a curiosidade andava ali, era uma novidade, então era natural que as reuniões, nem todas as reuniões espíritas naquela época fossem sérias. Item 325. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias, ou seja, chacota, gracejo, dos espíritos levianos, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia, a que não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se lhes põe à prova a perspicácia em adivinhar as idades, ou o que cada um tem no seu bolso, em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância. Tais reuniões são sem consequência, mas, às vezes, os espíritos levianos são muito inteligentes e, em geral, de bom humor e bastante jovialidade. Dão-se frequentemente nela fatos muito curiosos, de que o observador pode tirar proveito. Aquele que só isso tenha visto e julgue o mundo dos espíritos por essa amostra, ideia tão falsa fará deste como quem julgasse toda a sociedade de uma grande capital pela de alguns de seus quarteirões. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões deste gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Então, espíritos realmente inferiores, eles vão procurar que tipo de assembleia? Essa assembleia que justamente esteja procurando diversão, banalidade, curiosidade. Então, é claro que eles vão comparecer. Um espírito sério, eles não comparecerão a esta reunião. Eles têm mais o que fazer. Então, você tem um sem número de pessoas para atender. Claro que ele vai atender as pessoas sérias, que tenham ali um fio útil para fazer, não vão perder tempo em revelar segredinhos, em fazer predições para o futuro. Espíritos sérios, espíritos elevados, é claro, eles não
se dão a isso. Né? Deve francamente chamar espíritos levianos, do mesmo modo que, para divertir uma sociedade, chamaria truões, bobo, palhaço. Porém, cometeria uma profanação aquele que convidasse para semelhantes meios individualidades veneradas, porque seria misturar o sagrado com o profano, assim como você vai dar uma festinha, né, para a galerinha ali da torcida jovem do Flamengo, né? E você chama pessoas que não gostem de futebol, pessoas que não curtam aquilo, elas não vão comparecer. Né? Então, a mesma coisa se dá com o plano espiritual. Né? O sagrado, né? Espíritos que já estão elevados não vão se prestar a esses papéis. Item 326. As reuniões experimentais têm particularmente por objeto a produção das manifestações físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Então, realmente, eu nunca fui numa sessão de materialização, mas essas manifestações físicas a gente sabe que ocorrem. No início, é claro, ocorria muito porque foi chamariz, né? E hoje em dia, a que eu tenho conhecimento, né, onde ocorre isso é no Frei Luís, mas que lá é um trabalho sério e o intuito dessas manifestações físicas, primeiramente, é para cura. São realizadas operações, cirurgias pela comissão médica, né, que atua ali para fazer esse tipo de coisa. Né? É o único lugar assim que eu tenho conhecimento. Para muitas pessoas, são um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Então, as pessoas, claro, né, que vão numa reunião desse tipo, né, de manifestação física, de materialização, se essa pessoa não tiver muito estudo, que ela vai ali atrás do espetáculo, a não ser que ela esteja realmente procurando, não é, a cura, uma cura. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos, quando ainda outra coisa não viram, e se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios, porquanto, nada percebendo de tudo aquilo, de boa mente imagina a existência de subterfúgios. Uma pessoa que não tem estudo vai para uma sessão de materialização, ela vai pensar que aquilo ali é um embuste, porque ela não estudou, ela não acredita naquilo. Então ela sai dali mais admirada, né? Fala, nossa, do que convencida. Né? Então, para ela, aquilo ali existe alguma coisa por trás. Não teve ali essas reuniões de materializações, né, de manifestações físicas, só devem comparecer pessoas sérias e, de preferência, que tenham conhecimento, que tenham estudo, né, que não seja movida por curiosidade. Já outro tanto não se dá com os que hão estudado. Né? Esses compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos e a observação dos fatos positivos lhes determina ou completa a convicção. Se houver subterfúgios, eles se acharão em condições de descobrir. Então, o estudo ele sempre vai dar essa condição, né, àquela pessoa de não ser ali ludibriada porque conhece, né, as possibilidades de tal evento se dar ou não. Nada obstante, as experiências desta ordem trazem uma utilidade, que ninguém ousaria negar, visto terem sido elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível, e, para muita gente, constituem um poderoso meio de convicção. Então, nem todo mundo que vai ali realmente acha que aquilo ali vai ser um embuste. Tem pessoas sérias que vão verificar que aquilo ali, que existe alguma coisa ali por trás e vão querer estudar. No começo, essas manifestações físicas foram usadas justamente para chamar a atenção de pessoas sérias, como Kardec, para o estudo, né, daqueles fenômenos e, estudando esses fenômenos, descobrirem, né, que existia um mundo espiritual com suas leis e foram estudar essas leis. Sustentamos, porém, que só por só não logram iniciar a quem quer que seja na ciência espírita, do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não lhes saiba as leis. Essas analogias do Kardec são excelentes, né? Então, da mesma forma que simplesmente eu
eu conhecendo, né, olhando lá um motor, não vou conhecer, né, a mecânica por trás daquilo ali, né? Eu preciso estudar para conhecer que o pistão ele funciona dessa maneira, o radiador daquela, senão para mim aquilo ali vai ser um maquinário que funciona, que faz alguma coisa, né? Da mesma forma que uma reunião de materialização ou de manifestação física, ele não vai te dar o conhecimento. Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Voltaremos em breve a este ponto. Item 327. As reuniões instrutivas apresentam um caráter muito diverso e, como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. Então, onde você vai realmente aprender alguma coisa são nas reuniões instrutivas. A primeira de todas é que sejam sérias, na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que, não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos, né? Então, você não pode, né, colher uvas, né, dos espinhos, né? Então, você, para ter bons resultados, você tem que se dirigir a bons espíritos. Você não pode querer que um espírito notoriamente de pouquíssimo conhecimento, né, de pouquíssima moral, que se dê a determinadas ações que não indicam ali uma superioridade moral, que vai sair coisa boa dali. Então, não adianta se iludir. Você quer um resultado bom, você tem que procurar um bom espírito. Não basta, porém, que se evoquem bons espíritos. É preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir. Ora, há assembleia de homens levianos e superficiais. Espíritos superiores não virão, como não viriam quando vivos. Não adianta, vamos fazer uma reunião lá com o pessoal lá da rua, da esquina, vamos fazer uma reunião séria, vamos chamar espíritos sérios, vamos chamar figuras venerandas do espiritismo, Bezerra de Menezes, fulaninho e tal. Se você não é uma pessoa séria, se o objetivo dali não é séria, curiosidade, você acha que os bons espíritos vão? Né? Não vão. Né? Não vão como vivos. Imagina o Bezerra de Menezes, quando era encarnado. Aí, Bezerra vai ter uma roda de samba, né? ali na Mangueira, vai ter uma roda de samba ali. Ele iria? Não iria. Né? Porque é uma pessoa séria. Né? Agora, chamasse ele para ajudar um pobre a curar alguém, é claro que ele iria. Da mesma forma, os bons espíritos não vão participar de reuniões levianas, né? Ou reuniões que foram evocadas ou estão sendo conduzidas pessoas que não têm a mínima moral para isso, né? E os propósitos são propósitos que estão fora, né, do aprendizado, né, da prática do bem. Uma reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis. Olha, então, para ser séria, precisa ter um fim útil, com a exclusão de todas as demais. Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários por mera curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros daí se afastarão. Então pode aparecer espíritos mais materializados, né, mais atrasados, que realmente, se você quer curiosidade ou passatempo, eles ali aparecem, né? Mas os outros espíritos mais elevados, eles vão se afastar. Numa palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a acompanham. Assim, pois, afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção.
Afasta-se do seu objetivo toda reunião séria em que o ensino é substituído pelo divertimento. Então, mesmo que essa reunião tenha aquele caráter de seriedade, se as pessoas que estão ali não estiverem imbuídas da mesma seriedade para partir para o divertimento, eles também dali vão se afastar, né? Já se falou anteriormente que as condições que esses bons espíritos ali comparecem são especialíssimas, né? Então, não é que seja difícil, não é que tenha dificuldade, mas eles têm muito o que fazer, né? Tem muita coisa boa para fazer. Então, eles não vão ficar perdendo tempo, né, em reuniões que a coisa não é séria. Ali eles não vão comparecer. As manifestações físicas, como dissemos, têm sua utilidade. Com as sessões experimentais, os que queiram ver. Vão às reuniões de estudos os que queiram compreender. Quem quiser ver, vai nas reuniões experimentais. Quem quiser realmente compreender, que vá na de estudos. É desse modo que uns e outros lograrão completar sua instrução espírita, tal qual fazem os que estudam medicina, os quais vão uns aos cursos, outros às clínicas. Item 328. A instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é. Em suma, a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Então, você ter só um ensinamento moral, isso, é claro, é de suma importância, né? Mas você tem que conhecer os fenômenos. Para quê? Para que um determinado médium, um determinado grupamento não se veja aí sobre o guante de embusteiros, espíritos embusteiros, que, sem estudos, né, o que vai valer é o que eles tenham ali a ensinar, e o que pode ocorrer é que sejam espíritos mal intencionados. E você pode colocar a perder não só o trabalho da casa, né, mas assim, a tua encarnação, o teu mediunato. Então é de suma importância que se estude justamente para você se precaver, para você ensinar e para você se precaver. Ora, fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam os sentidos. A cada passo, eles ressaltam das comunicações inteligentes e de forma a não merecerem desprezados por homens que se reúnem para estudar. Então, numa reunião espírita, você não vai chegar ali e encontrar realmente só fenômenos extraordinários. Isso é muito raro acontecer, né? Então, mas tem as sutilezas, né? Tem as inspirações, né? Que não são tão espetaculosas, mas que produzem, né? De uma forma, às vezes, até mais interessante, né? O que se deseja, né? Obter, né? De uma forma, às vezes, muito sutil, né? Você pega um ensinamento, um bom ensinamento, uma dica, né, para o seu dia a dia, para você se melhorar. Então, todas as manifestações, né, merecem estudos, não só aqueles fenômenos extraordinários, né? Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de um sem número de circunstâncias fortuitas, embora de menor relevo, nem por isso menos dignos são do mais alto interesse para o observador, que neles vai encontrar ou a confirmação de um princípio conhecido, ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar um pouco mais nos mistérios do mundo invisível. Isso também é filosofia. Então, é dar atenção, né, a todos os fenômenos, não somente àqueles extraordinários, né? Às vezes é uma sutileza, né, numa inspiração que vem a lição. Então tem que estar muito atento a isso e estudar, né, os fenômenos que estão ali por trás. Item 329. As reuniões de estudos são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecerem dominados por toda a presunção de infalibilidade,
constituem um dos grandes tropeços da mediunidade, como já tivemos ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação. Então, as reuniões de estudos, né, principalmente para os médios de manifestações inteligentes que desejam aperfeiçoar-se, você tem que se despir, né, de orgulho, de vaidade, dessa presunção de infalibilidade, né, porque isso, nós já sabemos, nós já estudamos, leva à obsessão e à fascinação. Eles, pois, podem iludir-se de muito boa fé com relação ao mérito do que alcançam e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm um caminho aberto quando apenas lidam com o cego. Por essa razão é que afastam o seu médium de toda a fiscalização, que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que o possa esclarecer. Graças ao insulamento e à fascinação, conseguem, sem dificuldade, levá-lo a aceitar tudo o que eles queiram. Então, o médium, quando ele está sob o guante de um espírito que está ali o fascinando, a primeira coisa é ele se afastar. Ele se afasta, ele não quer opinião de ninguém, né? E toda e qualquer pessoa que possa ajudá-lo, ele toma aversão. Então, isso é um sinal muito forte, né, de fascinação. Nunca será demais repetir, aí se encontra não somente um tropeço, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio para o médium de escapar-lhe é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes, que, apreciando com sangue frio e imparcialidade as comunicações, lhe abram os olhos e o façam perceber o que por si mesmo ele não possa ver. Então, também tem o seguinte, se a pessoa acha que nunca vai ser fascinada, isso aí já é um grande passo. Não, eu conheço, eu tenho conhecimento e eu tenho moral suficiente para jamais ser fascinado. Sou uma pessoa humilde, eu não sou orgulhosa, então, é claro, isso aí é o primeiro passo. Então a gente tem que entender que nós estamos aqui ainda num processo de aprendizado, e isso pode acontecer conosco, sim. Então, o único meio realmente de você escapar é você pedir ajuda, pedir análise, né, de pessoas desinteressadas, benevolentes, com conhecimento também, que elas apreciem e falam, eu recebi essa comunicação, o que você acha? Né? Porque se você tiver sobre o domínio da fascinação, você pode ter recebido uma comunicação com a maior besteira, mas você vai achar aquilo ali, você está fascinado, você vai achar aquilo ali a coisa mais bela, mais certa do mundo. Então, por isso que você tem que pedir a ajuda de alguém, né? Porque também vai dificultar, né? O obsessor, ele não vai conseguir também ficar fascinando todo mundo. Eu vou fascinar todo mundo aqui, né? É mais difícil. Ora, todo médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito está completamente subjugado. Se toma mal as observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, dúvida não cabe sobre a natureza má do espírito que o assiste. Temos dito que o médium pode carecer dos conhecimentos necessários para perceber os erros, que pode deixar-se iludir por palavras entumbantes e por uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofismas, tudo na maior boa-fé. Por isso é que, em falta de luzes próprias, deve ele modestamente recorrer a dos outros de acordo com esses dois adágios. 4 olhos veem mais do que 2, e ninguém é bom juiz em causa própria. Desse ponto de vista, é que são de grande utilidade para os médiuns as reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que se lhe deem, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes, muitas vezes delicados, por onde trai o espírito a sua inferioridade. Então, mais um alerta aí com relação à obsessão, né? A fascinação, né? Todo aquele que teme, né, o juiz, ele já está no caminho da obsessão, né? Se repele, se irrita,
né, com as observações, não há dúvida, né, que ele tem um espírito ali assistindo ele, um espírito, né, um obsessor, um fascinador, né? E é aquela história, né, as comunicações elas podem ser rebuscadas, né, ter muita coisa de verdade ali, mas tem um detalhezinho que só pessoas preparadas, né, com estudo, né, vão um detalhezinho ali, um matiz ali que ele vai falar, opa, é aqui, ó, isso aqui não está legal, né? E como, né, esses dois adágios aí que ele cita, né, esses dois ditados, né, que é melhor, né, 4 olhos do que 2, porque você vai ter ali, né, uma pessoa que vai ter uma visão diferente da sua, e você julgar em causa própria é complicado, porque você vai sempre, né, ver o teu lado. Imagina, você está sendo fascinado, né, você vai conseguir, né, julgar a si mesmo? Não vai. Então tem que recorrer realmente à ajuda, né, pessoas mais esclarecidas. Por isso que uma reunião, né, de pessoas sérias, pessoas com conhecimento, é fundamental para o desenvolvimento mediúnico. Todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias, levando-lhes o que obtém em particular, aceitar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba. Se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse é o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não o podem enganar. Aliás, ao médium que se irrita com a crítica, tanto menos razão assiste para semelhante irritação, quanto o seu amor próprio. Nada tem a ver com o caso, pois que não é seu o que lhe sai da boca ou do lápis. E que mais responsável não é por isso, do que seria se lesse os versos de um mau poeta. Ora, se eu estou recebendo comunicação do outro espírito, se ele escreveu coisas que não sejam corretas, foi ele que escreveu, eu sou um médium, né? Eu quero ajuda, eu não posso ficar irritado, eu quero a ajuda de alguém para saber se aquilo ali pode ser publicado ou não, se aquilo ali pode ajudar alguém ou não. Então é isso. Insistimos nesse ponto porque, assim como esse é um espolho para os médios, também o é para as reuniões, nas quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. Então, não só para o médium, né, como já falamos do início, é um indivíduo, né, os problemas que acontecem na individualidade com o médium, elas atingem também o coletivo, o grupo. Então, tem que tomar cuidado também, né? Recebemos aqui uma comunicação do espírito Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, né, ele frequenta lá a nossa reunião. Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Não que seja impossível, né, de acontecer, mas você tem que, né, ficar ligado e perceber. Né? Muitas vezes tem espíritos, claro, que querem ajudar. Eles podem utilizar o nome de pessoas venerandas, nós já vimos isso, mas também pode ser que não. Então a gente tem que tomar o maior cuidado possível, principalmente quando um espírito se apresente assim dessa maneira. Aí que a gente tem que tomar o maior cuidado. É claro que o Bezerra de Menezes jamais viria aqui. Não é isso. Né? Mas tem que tomar muito cuidado. O concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. Não devem elas, pois, aceitá-lo. Julgamos já ter expedido observações suficientes, de modo a lhes tornar impossível equivocarem-se acerca dos caracteres da obsessão, se o médium não a puder reconhecer por si mesmo. Né? Então, já tem muito aviso, né, a respeito da obsessão, e a gente tem que tomar o máximo cuidado com isso, para não cair tão facilmente. Né? Um dos mais evidentes é da parte deste a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente. Os médiuns obsidiados, que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem, por se não submeterem a um regime salutar. No item 330. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorrer em erro se supusesse ao abrigo deles,
pelos seus fins e pela qualidade dos seus médios. Não estará, enquanto não se achar em condições favoráveis. Então, mesmo que você tenha, né, um objetivo útil, né, e você tenha bons médios ali, isso não significa que você vai estar livre, né, de espíritos levianos ali comparecerem. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima, no item 231, sobre a influência do meio. Então, vamos lá no item 231 para relembrar, que nós já vimos isso. Sobre o meio. O meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Ele responde: todos os espíritos que cercam o médium auxiliam para o bem ou para o mal. Então não é o meio, né? É o que é o médium. Se o médium for uma pessoa que não seja comprometida com o bem, com a verdade, né, que seja uma pessoa orgulhosa, seja uma pessoa egoísta, que espírito que vai estar ali com ele, né? Não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado, que lhes serve de intérprete, e dos que o cercam? Podem, quando julgam conveniente, conforme a intenção da pessoa que a eles se dirige. Já o dissemos. Os espíritos mais elevados se comunicam às vezes por uma graça especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes se conservam completamente estranhos ao fato. Então pode ser que um espírito superior ele se comunique com um médium aí, enfim, que não tenha lá muito conhecimento, mas em condições especialíssimas, né? E vai ser sempre por um fim útil. E, geralmente, o médium não vai saber que foi um espírito superior, né? Eles são muito cautelosos quanto a isso, justamente porque conhecem, né, a natureza, né, daqueles médios que estão ali imperfeitos ainda. Então, se um espírito superior chegar e colocar ali quem ele é, você pode estar mexendo aí com orgulho, com vaidade, né? Então, eles são muito cautelosos quanto a isso. Os espíritos superiores procuram encaminhar para uma corrente de ideias sérias as reuniões fúteis. A reunião é fútil, mas eles dão uma comunicação séria. Os espíritos superiores não vão a reuniões onde sabem que a presença deles é inútil, né? Nos meios pouco instruídos, mas onde há sinceridade, né, de mente vamos, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontremos. Não vamos, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Em tais meios é necessário se fale aos ouvidos e aos olhos, né? Então, pode ser que eles vão a um local menos instruído, mas onde há sinceridade, do que um estudo, mas onde há ironia. Aos espíritos inferiores é interdito o acesso às reuniões sérias? Aí eles respondem: não, algumas vezes lhes é permitido assistir a elas, a fim de aproveitar os ensinos que vos são dados, mas conservam-se silenciosos, como estouvados numa assembleia de gente ponderada. Então pode ser, né, que numa reunião séria compareçam espíritos inferiores, mas fica ali sentadinho, comportadinho, desde que a reunião seja séria, né? Desde as intenções das pessoas que ali estão sejam sérias. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de um certo número de acólitos, né, de ajudantes invisíveis que se lhe identifiquem com o caráter, com os gostos e os pendores. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influências boas ou más. Então a gente precisa saber com quem a gente está caminhando, né? Para quem a gente está levando para a casa espírita. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes possuídos de igual amor ou bem consigo só trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeição, o melhor será aquele em que o bem suplante o mal. Muita lógica esta proposição para que precisemos insistir. Muito sério isso. Item 331. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe.
Ora, este fez tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito no número 282, pergunta 5, sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Então, esse item é aquele que fala sobre o pensamento, né? Como podem os espíritos dispersos pelo espaço ou pelos diferentes mundos ouvir as evocações que lhes são dirigidas por todos os pontos do universo? Aí eles falam, muitas vezes são prevenidos pelos espíritos familiares que vos cercam e vão procurar. Porém, aqui se passa um fenômeno difícil de ser explicado, porque ainda não podeis compreender o modo de transmissão do pensamento dos espíritos. Então, aquela coisa que a gente viu, já estudou sobre isso, né, como que se dá o pensamento, e eles falam assim, que se possa afirmar que o espírito evocado, por muito afastado que esteja, recebe, por assim dizer, o choque do pensamento, como uma espécie de comoção elétrica que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento que o atinge. Pode dizer-se que ele ouve o pensamento, como na Terra ouve a voz. Aí ele pergunta, será o fluido universal o veículo do pensamento como a do som? Sim. Então, o meio de propagação do pensamento é o fluido cósmico universal. E a gente já estudou alguma coisa sobre até física quântica, né, da coisa da partícula, que a partícula daqui tem uma partícula lá que repercute, né, lá do outro lado, enfim, no universo. Então, o que eu falo aqui repercute lá, o que eu penso aqui repercute lá também. Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O espírito, no além, é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Então, o pensamento, o espírito consegue ouvir aí as evocações em qualquer parte que ele esteja. Desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas, né, já que é assim que eles escutam, então olha o que ele fala, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Então, concentração, pessoas imbuídas do bem, né, comprometidas com o bem, claro que essas pessoas unidas, né, por um mesmo pensamento vai conseguir, com muito mais facilidade, né, as suas intenções, quanto a um espírito comparecer ou não. Por outro lado, o espírito, em chegando ao meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente será convencido desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Então, o espírito que seja atraído para uma reunião espírita e ali encontre um ambiente que não seja um ambiente simpático, que seja um ambiente hostil, é lógico que ali ele não vai ficar muito tempo, talvez nem volte quando seja chamado. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Então, todo mundo, né, participante de uma reunião espírita, as pessoas que ali estão, elas têm que ter, têm que estar comprometidas, né, com seriedade,
o fim tem que ser útil, né? Então todos têm que estar ali, como se fosse realmente um feixe para que os resultados sejam ali favoráveis, né? Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que a deem, evidentemente desnecessárias se tornam todas essas precauções. Mas então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto, não é mesmo? 332. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade, claro, né? Quanto maior o número de pessoas, mais difícil vai ser, né, que todas estejam ali realmente imbuídas com o mesmo propósito, na mesma sintonia. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para este número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10 se distraídas e bulhentas. Mas também é evidente que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato provado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que vemos despender. É muito mais fácil você encontrar um número reduzido de pessoas sérias, né, que estejam imbuídas do propósito do bem, do que você reunir 100. Agora, se você tiver 100 imbuídas do mesmo propósito, pessoas sérias, é claro que vai facilitar, né? Mas não é o que ocorre na prática. Há ainda outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Então tem que ser regular, tem que ter uma regularidade. Você vai fazer aqui, daqui a 6 meses faz outra. Complicado, né? Em todas sempre estão presentes espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que, com isso, pretendamos referir-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se metem. Aqueles são os espíritos protetores ou os que mais assiduamente se veem interrogados. Ninguém supõe que esses espíritos nada mais tenham que fazer, senão ouvir o que lhes queremos dizer ou perguntar. Então, os espíritos não estão lá na espiritualidade. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Nem todos os espíritos estão ali, né, em condições favoráveis. Eles podem estar em outras ações, né, e não pode ser possível. Podem estar encarnados em outros planetas, podem estar encarnados aqui, mas em estado de vigília, então nem sempre é possível. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certas, eles se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltarem. Alguns mesmos há que levam ao excesso a sua pontualidade. Formalizam-se quando se dá o atraso de 1/4 de hora. Esses são eles que marcam o momento de uma reunião, fora inútil chamá-los antes deste momento. Acrescentemos, todavia, que se bem os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a este extremo. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. Mesmo fora das horas pré-determinadas, podem eles, sem dúvida, comparecer e se apresentam de boa vontade se é útil o fim objetivado. Nada, porém, mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar à torta e à direito, quando isso nos acuda à fantasia, principalmente sem motivo sério. Como não se acham adstritos a se submeter aos nossos caprichos, bem pode dar-se que não se movam ao nosso chamado. Então o que ocorre tomarem-lhe outros lugares e os nomes, né? Então tem que ter regularidade, tem que ter hora, tem que ter comprometimento, né? É claro que vai haver dias que não vai dar para cumprir rigorosamente, né? Mas deve-se prestar atenção para que ocorra, justamente porque eles também têm seus afazeres, né? Então, eles reservam um dia e horário para os trabalhos. Não pode ser uma coisa assim, né? Ao Deus dará. A não ser que seja uma causa especialíssima, né? Por um fim utilíssimo,
eles então irão comparecer. Bom, é isso, meus irmãos, o estudo de hoje. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Vamos elevar o nosso pensamento, nos prepararmos para os trabalhos que se fazem necessários no socorro, na ajuda dos nossos irmãos necessitados. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.